A semana do futebol está reservada para as partidas da Copa do Brasil e da Pré-Libertadores. Em Belo Horizonte, nada de gols entre América Mineiro e Barcelona de Guayaquil. A decisão está aberta para a segunda partida dia 15 no Equador. E o motivo da ausência de gols, pelo menos por parte do América, segundo seu treinador Marquinhos Santos, foi a ansiedade da equipe. Na visão do técnico, a equipe errou em demasia nas tomadas de decisões pela ânsia de querer abrir vantagem jogando em casa. A volta promete ser sob muita pressão da torcida equatoriana. Assim como na fase anterior, contra o Guarani, o América Mineiro teve maior volume de finalizações, 10 contra 6 do adversário. Como o gol marcado fora de casa não é mais critério de desempate na Libertadores, qualquer igualdade no Equador levará a decisão para os pênaltis. O vencedor, claro, fica com a vaga e o eliminado disputa a Copa Sul-Americana. Também pela pré-Libertadores, num jogo cheio de alternativas, o Fluminense venceu o Paraguai Olímpia nesta quarta-feira no Engenhão por 3-1. Com o resultado, os cariocas dão um importante passo para garantir a vaga na fase de grupos da competição. Os 90 minutos foram típicos de Libertadores. O Fluminense abriu o placar muito cedo, mas levou um susto quando o Fábio cometeu um erro infantil e o Olímpia empatou. No segundo tempo, contudo, Luiz Henrique e Germancano garantiram a vitória tricolor. Com a presença de ótimo público nas arquibancadas, mais de 31 mil torcedores presentes ao Newton Santos. Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Fluminense jogará podendo perder por até um gol de diferença para avançar à fase de grupos, enquanto o Olímpia terá que fazer 3 gols para seguir direto na competição ou 2 para decidir nos pênaltis. E pelo Campeonato Paulista, logo mais tem clássico São Paulo e Palmeiras. O São Paulo está na frente do Grupo C com 17 pontos e o Palmeiras é o líder do Grupo D com 20, aliás, o maior pontuador do campeonato até agora. E o detalhe é que, por determinação do governo do estado, está liberado desde ontem em São Paulo a capacidade máxima dos estádios de futebol, o que deve fazer crescer o interesse pelo jogo. De acordo com as autoridades sanitárias, a medida se explica pela redução da contaminação e pelo grande número de habitantes com esquema vacinal completo. Falando agora de Copa do Brasil, depois do Internacional, o Vasco foi mais um famoso eliminado nessa quarta-feira. O Vasco, que vem de um Brasileirão na Série B, onde não conseguiu o acesso, protagonizou ontem o primeiro vexame de 2022. Após o empate em 1-1 no tempo normal, gols de Bruno Nazário para os cariocas e Nildo Petrolina para os baianos, o clube cusmaltino foi superado nos pênaltis pelo Juazeirense por 4-2, com 2 defesas do experiente goleiro Rodrigo Calaça, de 41 anos, e Nenê e Anderson Conceição, perdendo as cobranças para o Vasco. Agora, a equipe de Juazeiro aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário na próxima etapa da competição. Já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, faltando definir se em terceiro ou quarto, o Vasco encara o Resende no domingo em São Januário para definir sua posição e conhecer seu rival na fase decisiva do estadual. Já o Juazeirense encara o Atlético de Alagoinhas na mesma data, na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Baiano. E no futebol capixaba, o Nova Venécia quebrou a invencibilidade do Estrela ao vencer a equipe de Cachoeiro por 2-1. Os gols foram marcados por Patrick para o Nova Venécia, Rafael Castro para o Estrela, ambos no primeiro tempo. Aos 42, Arthur deu números finais favoráveis ao Nova Venécia. E depois de um primeiro tempo onde o time não conseguiu encontrar o seu melhor futebol e contando com a falta de pontaria da equipe do Serra, o Vitória fechou o primeiro tempo sem tomar gols no jogo de sábado diante do Serra. No segundo tempo, o time de Bento Ferreira só precisou de 6 minutos para abrir 2-0. Entretanto, a partir da parada técnica, a equipe alvianil passou a sofrer investidas do ataque serrano, que culminaram nos 2 gols que impediram a vitória da equipe de Bento Ferreira. Para o lateral Gabriel Fernandes, faltou o detalhe final para a concretização da vitória alvianil. Ele ressalta que não é admissível que um time experiente como o grupo do Vitória faça 2-0 e permita o empate no último minuto. Ficou o gostinho da derrota. E a estreia do técnico Eleomar Pereira no comando do Rio Branco não poderia ter sido mais emocionante, assumindo um time que, passados 5 rodadas, o time começou o jogo contra o seu xará de Venda Nova tomando um gol no primeiro tempo, teve a oportunidade de empatar, virar o jogo e tomar o empate. E para completar a emoção, marcou o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. O campeonato capixaba tem na liderança Real Noroeste, seguido de Nova Venécia, Estrela, Vila, Serra, Desportiva, Vitória e Rio Branco Capa Preta. Rio Branco de Venda Nova e CTE estão na zona do rebaixamento.
E o campeonato prossegue no sábado com Vila Velhense e Real Noroeste, Vitória e Estrela e Nova Venécia e Desportivo.